A gente escuta muito falar de renovação do Congresso, de mudança, o povo vai na rua por uma causa específica, mas a minha percepção é que a política sempre se ajusta e acaba minando esses avanços. O senhor citou a Lava Jato, a política se ajustou através de legislação, através até de um certo desânimo, né? Desencoraja isso, né? Quando você vê, cria uma lei de abuso de autoridade. Foi a política já, da forma como foi feita, é a política já dando uma resposta e falando, ó, vocês avançaram, nós não percebemos, tomamos uma porrada, então toma aqui outra. E aí vai desencorajando e até mesmo em relação à própria sociedade. A Lava Jato conduziu um processo, prendeu um monte de gente, deu orgulho para os brasileiros, deu esperança, e aí depois esse setor reagiu, anularam processos, colocaram presos em liberdade, criticaram dizendo que acabou com a economia e foram criando várias questões, várias narrativas, até que não só enfraqueceu, como até convenceu pessoas que aquilo ali era um mal orquestrado por um determinado grupo, e aí ficam essas guerras de um lado e de outro. O que acontece é o seguinte: houve uma renovação de 40% ou 50% ou 60% no Congresso na eleição em 2018, certo? E o que acontece é que não adianta haver renovação se não houver renovação da liderança. Então, esse grupo que chega lá, ele tem que ser, digamos assim, coordenado de modo a que ele não se entregue nas mãos das antigas lideranças. Acontece que na hora de ajustar para compor na eleição interna a mesa da Câmara, a mesa do Senado e o líder da Câmara, líder não, o presidente da Câmara e do Senado, acaba caindo na mesma liderança de sempre. E aí elas atraem, grande parte desses eleitos atrai para a sua esfera de influência. O que tem que haver é uma estratégia de parte do próprio presidente, seja ele quem for. No momento que há essa renovação e no momento que ele está assumindo, ele tem que arrebanhar essa liderança com ele, porque normalmente o presidente que é eleito, ele faz uma grande parte do número de deputados e senadores. Vai com ele, porque digamos assim, é da linha de pensamento dele. Ele foi eleito, então aquela linha de pensamento também acontece, a mesma eleição para a Câmara de Deputados e o Senado. Ele tem que liderar essa gente. Como? Não é fazendo aquilo que é imoral ou ilegal, mas alguns interesses que eles querem, que o deputado quer, alguma emenda, alguma coisa assim, concede. Porque se não conceder, isso é estratégia, isso é assunto. Você não vai mudar a política ferro e fogo no porrete da noite para o dia. Tem que ter uma estratégia, tipo Sun Tzu. Você vai arrebanhar essa liderança contigo, fazendo algumas concessões, e lá na frente, quando você estiver forte, você começa a cortar as concessões. Infelizmente é assim, é meio maquiavélico, mas é assim. Não perca, chegou no poder, vai estar chegando com grande parte do pessoal que foi eleito, vai ter na mesma linha de pensamento dele. Arrebanhe essa liderança para você e não deixe ela ir para a mão de alguns, tipo Rodrigo Maia, que virou uma oposição, certo? Levando para as mãos dele grande parte daquela renovação que aconteceu. Aí depois teve que buscar apoio, quer dizer, mesmo pessoal. Então, infelizmente é assim. Eu tenho que reconhecer que dificilmente você vai mudar uma mentalidade secular da noite para o dia e na base do porrete. Porque senão deixa de ser democracia. Então o que aconteceu, que eu acho, no início do governo atual, foi isso. Tá? Uma grande renovação, quiseram mudar o modo de fazer política com uma intenção muito boa, muito certa, mas não era da forma que deveria ter sido feita. Faz algo mais prolongado,
usa uma estratégia de compor uma maioria, faça concessões, desde que não sejam imorais ou ilegais, mas faça concessões, mesmo que com prejuízo de outras, digamos, emenda para outras coisas que seriam melhores, mais positivas. Mas aí, mais à frente, já senhor da situação, e com um apoio muito maior, com muito mais segurança, vai cortando aquilo que for julgado que tem outras coisas melhores para você conceder, para outras coisas. Então, eu vejo isso aí. Então, o que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato, muita gente que a apoiava, e agora vamos falar a verdade, muita gente que apoiava a Lava Jato, quando ela ia em cima do PT, quando ela começou em cima de PMDB e PSDB, mudou de time, e aí todos eles se uniram para derrubar a Lava Jato. É isso aí. Agora, a ideia não morreu. A ideia de nova forma de fazer política, a ideia de um Brasil em que a gente se orgulhe porque combate a corrupção, corrupção zero nunca nós vamos ter, mas que pelo menos combate a corrupção, que a lei seja cumprida, é um sonho que a gente pode realizar. Outra coisa, dizer que o Brasil... me dá vontade de ouvir um político dizer Estado democrático de direito. Que Estado democrático de direito? Nós somos uma pseudodemocracia. Democracia é o governo em que há... A democracia é o regime em que há liberdade com responsabilidade. Ou seja, eu exerço a minha liberdade até onde começa a sua liberdade. Eu não posso avançar na sua liberdade. Então, é o respeito social, a responsabilidade social. A liberdade de um vai até onde começa do outro. Porque senão vira libertinagem. Todo mundo acha que pode fazer o que quiser. Se eu posso nem estar tocando no outro, mas se eu estou incomodando o outro no momento em que isso não é certo, eu estou invadindo a liberdade dele. Então, isso não existe no Brasil. Não existe liberdade com responsabilidade. Todo mundo aqui acha que pode fazer o que quer. É o jeitinho brasileiro, inclusive. Então, não temos a liberdade como ela deve ser encarada e exercida. E não temos justiça. Porque justiça não é só ter leis. Justiça é que as leis sejam cumpridas e exercidas com legitimidade, isto é, visando o bem comum e não interesses pessoais, grupais ou partidários. E aqui no Brasil, as leis são desviadas ou são usadas, são desvirtuadas e, portanto, tornam-se ilegítimas. Lei que não é legítima ou não é usada legitimamente não faz justiça. E a cláusula pétrea não é ter lei, é ter justiça. E se nós não temos nem liberdade nem justiça, nós somos uma pseudo-democracia, não somos Estado democrático de direito. Nós somos uma meio-democracia, uma pseudo-democracia. Lei não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é justiça. Se lei fosse cláusula pétrea, nós éramos colônia até hoje, porque a proclamação da independência foi contra a lei. A proclamação da República foi contra a lei. Então, lei não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é justiça. E no Brasil não tem justiça, porque ela, inclusive, não é só usada de forma ilegítima, não. Ela também não é igual para todos. Portanto, não é justiça. Não temos justiça. E quem tem a capacidade de julgar isso aí? Se temos justiça ou não? Todos nós. Por exemplo, você acha justo... Outro dia eu estava vendo o que ganha senador, deputado e senador. Tem, além do barbaridade que ganham, e dos vários pendurucalhos que têm no seu salário, eles ainda têm um seguro de saúde total e completo, né? E para a família inteira, né? Isso é legal? Está na lei. É justo? Não. Qualquer um de nós pode saber o que é justo e o que não é. Sim, mas aí como é que como nação, como povo, a mudança vai vir de que forma?
Olha, Porque nós estamos dizendo que... o que eu acho é que nós temos deputados que não defendem. Não sei por quê. Eu acho que nós tínhamos que ter lá uns 4, 5, 6, sei lá, 10, 20 deputados que sejam, que defendessem essa moralização do exercício da política, seja na Câmara, seja no Senado. Faltam deputados que defendam isso aí. Eu não sei de nenhum que faça uma campanha para racionalizar, não vou nem dizer diminuir, racionalizar os seus vencimentos. Nem no Senado, nem no... Nunca vi. Começou uma corrente assim nas últimas eleições. Tem... na eleição, mas depois que chega lá... Tem um senador que abdica de receber um monte de coisa, mas nunca vi ele combater para que os outros também fizessem isso. Ou que mudassem a legislação interna do